tempo, abra comigo a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo número 1, na palavra do Senhor. Vamos entender o que o Senhor quer continuar falando conosco nesta tarde, amém? Colossenses, capítulo 1. Enquanto você abre, eu quero dizer para você que esta mensagem tem por título, o mesmo título da versão corrigida, que é Progresso Espiritual. E eu creio, irmãos, que o Senhor quer que nós progressamos, Ele quer que nós cresçamos. Eu entendo para você que faz tempo que não regressa ao Brasil. Se você voltar, talvez tenha uma boa surpresa ou não. Se você voltar, você talvez veja na sua cidade que a sua cidade cresceu, que ela evoluiu, que houve progresso. Ou talvez você se decepcione e pense, puxa, faz anos que eu não volto e não muda nada aqui. Por exemplo, eu sou de Santos, natural do estado de São Paulo, de Santos, e ali entre Santos e Guarujá tem uma passagem que é feita através de embarcações. E faz 100 anos que estão esperando que aconteça uma construção que apresse essa viagem. E finalmente fizeram um projeto, só projeto ainda, de fazer um túnel submerso, no qual de 2 horas passará apenas alguns minutos para atravessar. Eu não sei se vou viver até lá para entrar nesse túnel, se ele vai um dia existir. Mas eu espero que não faça isso com você, que você realmente progrida, que você cresça, que o ano que vem está maior, melhor do que esse ano, em nome de Jesus, amém? Palavra do Senhor, Colossenses 1, versículo 3, nos fala assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e da caridade e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade, o vosso amor no Espírito. Palavra do Senhor. Pai, muito obrigado, meu Deus, nessa tarde eu rogo mais uma vez que o Senhor, meu Deus, abra os nossos olhos, Senhor. Ó Deus, e nos mostre, Senhor, o teu poder, o teu amor que faz mudar o mundo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Assentem-se exaltando o nome do Senhor. O texto que nós temos em vista nos vai falar a respeito do que eu chamo da tríade de virtudes. São, na verdade, 3 virtudes que o apóstolo Paulo vai destacar em uma igreja que, na verdade, não foi ele quem fundou. Esta igreja, Paulo ouviu falar, porque o seu fundador, Epáfras, foi visitar Paulo, que está na prisão, e não há nada mais feliz para alguém que realiza, que faz missões, não há nada melhor para um apóstolo que está preso do que ouvir falar que as pessoas continuam se salvando, continuam conhecendo Jesus, ele já continua crescendo, independente do trabalho que ele tem feito. E Paulo ouviu falar da fé, ouviu falar do amor, ouviu falar da esperança que havia nessa igreja. Ele fala que ele dá graças a Deus, ele agradece ao Senhor por esta igreja. Eu não sei você, mas quanto a mim, eu sou grato a Deus por esta igreja. Eu queria que você agradecesse a Deus por você ter um lugar onde você pode vir buscar ao Senhor. Uma igreja na qual você pode buscar a Deus e ouvir respostas dos céus. Nós somos gratos a Deus por sua igreja. E Paulo, ele agradece a Deus Pai por esta igreja, orando sempre por ela,
orando sempre por vós. Ele vai dizer: estou orando por vocês. Orando para quê? Note bem: porque nós ouvimos da vossa fé em Cristo, da caridade, do amor e da esperança. Então vamos ver, vá comigo em Coríntios capítulo 13, versículo 13, primeiro aos Coríntios, vai falar para nós que há 3 coisas que ficam para sempre. A fé, 3 coisas permanecem para sempre: a fé, o amor e a esperança. Qual é a maior? O amor. Então você vai perceber que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, essa carta aos Coríntios, que permanecem a fé, o amor e a esperança. São coisas que não nascem, crescem e murcham. Ele diz para nós, essas coisas, elas surgem em nós e elas permanecem. Elas vão ficar para sempre em nossos corações. E é o que Deus quer que aconteça com você e comigo, como igreja do Senhor, amém? Ele vai dizer o seguinte, irmãos. Ele vai falar em uma outra epístola sobre essas 3 virtudes. E vai falar para nós primeiro que a fé não é um sentimento, nem uma emoção, não é algo que você raciocina. Veja comigo na carta Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 1, versículo 3. De novo Paulo vai falar desta tríade, vai falar para nós assim: lembrando-nos sem cessar, Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, lembrando-vos sem cessar do quê? Ele fala primeiro da obra da vossa fé. Então veja, a fé que Paulo elogia aí não é uma fé meramente teórica, não, irmãos, não é uma fé sentimental. Ele vai falar para nós, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. É uma fé operante, é uma fé que realiza, é uma fé que realmente faz acontecer. E eu rogo para que o Senhor nos dê essa fé à nossa igreja, para que a nossa fé seja uma fé que se expresse em realizações para a glória do Senhor. Ele vai dizer mais, que não é apenas a fé que é prática. Ele vai falar para nós que também o amor tem que ser prático. Vai falar para nós o seguinte: do trabalho do amor. Olha aí, irmãos, é um amor que trabalha. Então, irmão, não é um amor também meramente fraternal, não, irmãos. Esse amor é um amor que funciona, é um amor que se preocupa. E eu vejo isso, pequenos sinais desse amor presente em nossa igreja. Quando alguém está em dificuldade, há sempre um outro alguém que vai atender a necessidade do nosso irmão. E talvez você pense: puxa, eu tive necessidade e não fui ajudado. Talvez você não entendeu. Tome o seu exemplo para ajudar quem você está vendo que precisa da sua ajuda. Amém? Assim nós cumprimos a vontade do Senhor. Vamos para frente e dizer assim para nós também, que da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vai falar para nós então que essa paciência, essa perseverança é o que promove a nossa esperança de um dia encontrar Jesus. Ou seja, ele está dizendo para nós que a fé está trabalhando, o amor sendo colocado em prática, e a esperança continua aguardando Jesus voltar. A nossa esperança não morre jamais. Aleluia. Ele vai dizer também para nós, irmãos, que estas 3 têm uma dinâmica. Veja comigo nessa segunda carta de Tessalonicenses, agora na segunda carta. Você vai encontrar no capítulo de número 1, versículo 3 e 4. Você vai encontrar o apóstolo dizendo assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque o que é a vossa fé? Você percebeu? Deus não quer, irmãos, e Paulo está orando pelos colossenses, e ele fala agora aos Tessalonicenses, que a fé deles deve ser uma fé não estagnada, não estática. Essa fé é uma fé dinâmica, essa fé é uma fé que cresce, e é uma fé, irmãos, igual aquela fé talvez tenha ouvido falar aquela história do Joãozinho pé de feijão. Ele jogou o feijãozinho lá, no dia seguinte o feijão cresceu e chegou até o céu. Você tem que ter que a nossa fé deve ser uma fé que continua crescendo
e não para de crescer. É uma fé que cresce muitíssimo, amém? Ele diz também que o amor de cada um de nós, o quê? Então não é um amor, irmãos, que também está parado, não. Esse amor que o Senhor espera de nós seja um amor que se desenvolva, que continue crescendo. Você nota o seguinte, irmãos, vamos voltar para Colossenses, você vai perceber que Paulo diz também sobre a esperança, versículo 5, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. E aí há um ponto importante. Todos nós temos reserva no céu. Note bem, eu disse que nós temos lugar reservado nos céus. O Senhor disse, vou preparar-vos lugar. O céu é um lugar que já nos está preparado. E o Senhor já reservou lugar para nós. Está escrito, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então o Senhor já nos reservou lugar. E eu fico pensando, irmãos, que se há um lugar reservado, significa que você não pode faltar. Significa que o Senhor já deu garantia. Nós não podemos perder a nossa vaga, amém? Vamos continuar, porque ele diz o seguinte. Ele diz que essa fé, esse amor, essa esperança estão presentes e vai frutificando. E ele diz que estas virtudes foram aprendidas. E de quem que eles aprenderam? Ele diz que eles aprenderam de Epáfras. Diz assim, como aprendestes, versículo de número 7, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. É lindo saber que Epáfras não apenas fundou a igreja, não apenas a estabeleceu, mas ele é um ministro fiel. Ele é alguém que continua cuidando daquela igreja. E quando ele falou com Paulo, disse, Paulo, a igreja do Senhor lá em Colossos é uma igreja que está crescendo, é uma igreja que está funcionando, que o Senhor Jesus está operando nela. Então Paulo escreve essa carta para os irmãos e pede a 2 irmãos, Tíquico e Onésimo, aquele que foi um escravo fujão, e agora está voltando para Colossos, e os 2 estão indo, Tíquico com uma carta para Colossenses, e Onésimo com uma carta para Filemão. Os 2 estão indo, levando essas cartas que Paulo quer que eles leiam para a igreja, e depois as demais igrejas também leiam. E ele diz para nós o seguinte, que Epáfras era um fiel ministro, mas não era apenas fiel ministro, ele era alguém muito mais do que um ministro fiel. Vamos ver, capítulo 4, versículo 12. Vamos lá para o final da carta. Paulo vem falar para nós que Epáfras é alguém, ele diz, saúde, versículo 12, saúda-vos Epáfras, que é dos vossos. Quem ele é? Ele é o quê? O que você é? Você é servo de Cristo? Amém. Somos servos do Senhor. E o servo de Cristo se revela no seguinte: ele é um servo de Cristo, ele é um fiel ministro. Ele é servo porque ele está combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consolidados, consumados. Então olha o que, em toda a vontade de Deus, ele está dizendo para nós que esse Epáfras é alguém que combate por vós em oração. Esta palavra, irmãos, combater, é uma palavra que talvez, se você vai para o original, você vai perceber que essa palavra é uma palavra grega que é a seguinte: agonizomai. Essa palavra grega, combatendo, esforçando-se, tem uma palavra que nos veio do grego para o português, que é a palavra agonizar. Está dizendo para nós que este Epáfras, ele agonizomai. Ele é alguém que se esforça muito.
Ele é alguém que combate na oração. Ele é alguém que, mesmo combalido, mesmo talvez cansado, ele não para de interceder, ele não para de orar, ele não para de se esforçar em favor da igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu fico pensando, irmãos, o Senhor quer que nós que já tem que ter fé, tem que ter amor, tem que ter esperança, tem que crer que o Senhor vai fazer, está fazendo e fará. Temos que estar firmes, perfeitos e consolidados, mas isso vai acontecer no processo contínuo de homens e mulheres que se esforçam na oração. E a oração envolve deixar-se consumir, envolve agonizar, envolve esforço pessoal, envolve que nós nos dediquemos realmente a esse ministério. E é algo que está acontecendo entre nós. Eu louvo a Deus, irmãos, porque somos uma igreja que ora. E eu tenho visto, como foi dito aqui, os irmãos estão orando, a gente tem orado ao Senhor, e Deus está cuidando de nós, mas Ele espera que nós não paremos, que nós continuemos combatendo o bom combate, que nós não esqueçamos, irmãos, que Deus, nós não estamos combatendo contra Deus o Pai, não. Ao Pai nós rendemos graças a Deus Pai, nós damos graças. Nosso combate na oração é contra o inimigo de nossas almas, que luta e quer nos impedir de ver vitória garantida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé. Glórias a Deus. Epáfras não é apenas um homem fiel ministro, não é apenas servo de Cristo que combate nas orações. Epáfras é também alguém zeloso no ministério. Versículo 13, capítulo 4 nos fala: pois eu lhes dou testemunho de que ele, Epáfras, tem o quê? Um grande zelo por vós. Epáfras é alguém que é zeloso, ele é dedicado, ele quer ver os irmãos crescendo. E eu fico pensando, irmãos, o sorriso de Paulo ao ver seu companheiro Epáfras, meu fiel companheiro, ao ver que ele não está sozinho na jornada. Você e eu também não estamos sozinhos. Tem pessoas orando por nós. Eu queria fazer algo diferente agora. Quero aproveitar esses poucos minutos para que nós agora, se você pode fazê-lo, saísse do seu lugar e fosse orar por alguém, e se comprometesse a ser companheiro dessa pessoa em oração. Vamos fazer isso? Vamos nos mover um pouquinho? Faça uma muvuca aí. Vamos nos mover agora em nome de Jesus. Que ninguém fique sem companheiro de oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não deixe ninguém sem companheiro, sem companheira de oração. Pastor Will, tem o casal aqui com eles. Pega com eles ali, junta ali com eles. Fica esse casal bonito aí. Isso, junta com eles. Glória a Deus. Junta o pessoalzinho aí. Glória a Deus. Queremos dizer a você que você pode contar com a oração do irmão que está ao seu lado. Que ele vai estar orando por você, ajudando você a crescer. Nós vamos estar combatendo o bom combate da fé, crendo que o Senhor há de nos ajudar, amém? Tenha zelo, tenha amor, dedique-se a orar pelo seu irmão. Vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado, Pai, por nos envolver, meu Deus, nesse ministério sublime da oração. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor está nos movendo, o Senhor está nos chamando. Pai, obrigado, meu Deus, porque estamos orando uns pelos outros. Pai, obrigado, Senhor.
Obrigado, meu Pai, pela oração que nesse momento atravessa esse teto, chega à Tua presença. Pai, obrigado, Senhor, porque não há barreira geográfica, não há oceano, não há continente, Pai, não há distância. O Senhor, meu Deus, está presente, ouvindo a nossa oração. E nós oramos, meu Deus, para que barreiras sejam quebradas, para que a cura do Senhor chegue sobre nós, para que a bênção do Senhor se derrame sobre a igreja. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, temos crido, Senhor, e confessado que o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus, que as barreiras caiam por terra, que o Senhor estabeleça o Teu reino. Venha a nós, Senhor, o Teu reino. Pai, nós declaramos bênção, declaramos, Pai, o Teu poder sobre a Tua igreja. Ah, Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, abençoa o Teu povo. Pai, santifica-nos, Senhor, na verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Nós, Senhor, meu Deus, como Tua igreja, Te agradecemos, Pai, pela fé, pelo amor, pela esperança viva em nossos corações. Muito obrigado, Deus. Pai, nós Te adoramos, nós Te louvamos, bendito Deus. Glória e honra sejam dadas a Jesus na igreja, hoje e para sempre. Glória e honra sejam dadas a Cristo Jesus, Senhor nosso, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar e voltar ao seu lugar.